Então, a aula de hoje eu vou explicar como fazer os esquemas das instalações, tá? Nós vamos instalar no nosso projeto com várias lâmpadas posicionadas ali no teto, algumas tomadas e alguns interruptores, tá? Aqui ainda faltou eu detalhar o quadro de distribuição, tá? O quadro de distribuição onde vão ficar todos os disjuntores. Vai ficar ali o disjuntor geral do pavimento e um disjuntor para cada circuito. Então esse quadro normalmente a gente representa com um retângulo, tá? Metade achurado, metade não. Dessa maneira que eu vou fazer aqui. Mas assim, não existe um padrão correto. Eu uso o padrão do software que eu utilizo para fazer os projetos, que é o Lumine, tá? Normalmente eu faço assim. Então, desse quadro vão sair todos os nossos circuitos: circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, assim por diante. Então, eu vou pegar aqui, posso até criar um layer para fazer os eletrodutos. Criar um layer aqui, dá o nome de eletrodutos. Colocar numa cor, pode ser branco aqui, uma cor diferente das que já estão ali. E eu posso trabalhar ou com uma polilinha ou até mesmo com um arco, tá? Eu acho que até o arco é mais fácil de utilizar. Então eu vou pegar aqui do quadro e vou começar a ligar aqui as minhas instalações. Só deixa eu mutar o pessoal aqui. Então saí aqui do quadro, fui para a primeira lâmpada, tá? E a instalação da casa, ela vai seguindo. Ela segue primeiro sempre pelo teto, ó. Então, como esse quadro ele tá ali 1,10 m, 1,30 m do piso, ele vai subir, chegar ali na laje, né? No caso aqui eu estou no pavimento térreo, vai ser uma laje entre pavimentos, e eu vou começar a distribuir. Então, por exemplo, daqui eu vou para lá, daqui eu vou para cá. Eu estou utilizando o Enter, tá? Sempre no AutoCAD, quando a gente dá Enter, a gente ativa o último comando utilizado. E se eu quiser, eu posso vir daqui para cá ou daqui para lá. Então tem situações que a gente vai ver que talvez não precise passar um eletroduto interligando todas as lâmpadas, tá? Do jeito que eu fiz aqui seria o suficiente. Tem alguns casos, na hora de nós fazer o dimensionamento, que se, por exemplo, todos os circuitos passarem por esse eletroduto, ele vai ficar sobrecarregado, tá? A gente vai precisar aumentar o diâmetro do eletroduto e a espessura dos cabos também. Então a gente busca também separar, ó, em vez de sair só por ali, fazer uma outra saída do quadro até uma outra lâmpada, tá? Que daí ele vai levar lá os pontos da sala de estar, por exemplo, tá? Agora a gente percebe talvez o porquê de não deixar outras informações no desenho, né? Cotas, essas coisas, para que o desenho já está ficando carregado. Aqui eu vou fazer outra saída para a cozinha e eu vou ligando aqui, ó, tá? Sempre a intenção é buscar encurtar o máximo possível os caminhos, ó. Então, para chegar na lavanderia, eu trouxe dessa lâmpada para lá. Se eu trouxesse dessa para lá, eu teria que vir aqui, daí ir para lá, para depois voltar. Então, sempre procurar pensar em termos, de certa forma, logísticos, digamos assim, tá? Sempre encurtar as distâncias, ó. Fazer um outro aqui saindo para a sala, pensando só nas lâmpadas, tá? Só nas lâmpadas. Acho que faltou só essa aqui do lavabo. Ó, eu deixo aqui uma representação curva. Normalmente é assim que a gente passa os eletrodutos. Na prática, ele pode estar passado por dentro da treliça, da laje. Então tem algumas técnicas para que ele não amasse, né? Se, por exemplo, na hora da concretagem, amassar, a gente acaba que não consegue utilizar esse eletroduto. Isso vai ser um problema. Então aqui foi, né? Foram todas as lâmpadas. Essa daqui está representada na escada, mas ela está lá em cima, tá? Então a gente vai detalhar lá no pavimento de cima. Daí depois, quando nós terminamos as lâmpadas, a gente vai levar das lâmpadas para as tomadas e interruptores, tá? Então quer dizer o quê? Opa, aí. Quer dizer o quê? Que sempre a gente passa primeiro pelo teto e depois das lâmpadas que estão ali no teto, né, das caixas. Aqui tem uma caixa, por exemplo, que fica lá na laje para a gente instalar a lâmpada.
ele vai ali para as paredes. Então o que acontece? Ele vem aqui pelo teto, né, pelo forro, chega aqui na parede e desce, né, por um eletroduto. Quando nós temos duas tomadas muito próximas, vamos pegar um exemplo, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, ó. Cheguei na lâmpada, fui até essa tomada aqui. Então, quando é próximo assim, não compensa eu fazer um outro eletroduto no teto para cá e um outro vindo para cá. Então, nesse caso, a gente passa o eletroduto pela própria parede, né? Então, o pessoal executa a alvenaria da residência, depois tem aquela quebrança, né? Tanto para tubulação de água fria, água quente, como para tubulação, eletrodutos de elétrica, tá? Então, isso daí é um lado ruim da alvenaria convencional. A alvenaria estrutural, ela já é vazada, então a gente não precisa a gente nem deve, né, quebrar para passar eletrodutos. Então lembrem assim, ó, quando for os pontos ali na parede estiverem próximos, vai pela própria parede, certo? E quando estiver separado, vai pelo teto e depois desce. Ó. Por exemplo, essa tomada está lá do outro lado, ó, não tem parede para eu vir. Então nesse caso eu vou ir pelo teto, tá? Lógico que aqui nós não estamos com um projeto estrutural, mas, por exemplo, tem um pilar aqui. Então eu não consigo passar com o eletroduto, teria que ir pelo teto, tá? Então, assim, existe a compatibilização de projetos, mas aqui nós não vamos chegar a esse nível, né? Porque não é o nosso objetivo. Então, eu não vou fazer todos aqui, porque demoraria demais, mas só para ilustrar para vocês. Acredito que já tenha ficado claro. Ó, esse caso aqui, por exemplo, ó, ele poderia vir de uma lâmpada só e abastecer talvez os dois pontos sem problema nenhum. Salvo se aqui tem um interruptor que ele vai ter que ligar naquelas lâmpadas. Então eu teria que fazer todo esse trajeto, ó, da lâmpada para o interruptor. Então talvez fosse interessante eu criar um outro eletroduto aqui. Tem alguns macetes que nós vamos pegando ali com o tempo mesmo, tá? Esse caso, por exemplo, tem 3 tomadas, eu posso abastecer as 3 aqui, salvo se elas estiverem em circuito diferente, mas eu acho que não, porque são áreas não molhadas, né? Então as tomadas ficaram todas no mesmo circuito, tá? Aqui, de repente, eu posso passar pela parede, tá? Então a gente vai vendo qual que é a melhor solução para cada caso, né? E é normal, a gente faz de um jeito, daí pensa em outro jeito melhor, a gente vai alterando. Mas essa aqui é a parte do eletroduto, tá? Então o eletroduto é aqui, esse eletroduto onde estão os cabos dentro, tá? Então muito cuidado para não confundir as duas coisas. Uma coisa é o eletroduto e outra coisa são os cabos de cobre que tem uma proteção de PVC ali, tá? Então, por exemplo, esse eletroduto está com 4 cabos dentro dele. Por enquanto eu representei os eletrodutos. Não sei se tem alguma foto do eletroduto, mas acredito que, né, dispensa. O que nós usamos aqui, ó, tá aqui, é o eletroduto corrugado amarelo, né, que é mais utilizado, e tem o laranja também, que é o reforçado, tá? Ele é um pouco mais forte e, lógico, um pouco mais caro também. Mas esse aqui é o mais comum, que é fácil, né, de instalar e é barato, então vendo em bobina, em rolo, então acredito que todo mundo já conhece isso aqui. E ali dentro estão os cabos. O que eu vou mostrar para vocês é como representar os cabos, que são esses que estão dentro dos eletrodutos, né? Só que para isso eu já tenho que estar com os eletrodutos passados ali. Então vamos lá. Deixa eu